Nós vamos ver nessa manhã na palavra de Deus, irmãos, a respeito de que nós não podemos, irmãos, deixar de adorar a Deus. Não deixa de adorar a Deus. Tem pessoas que, por causa da luta, por causa da dificuldade, elas param de adorar o Senhor. Não pare de adorar. Não mude o seu relacionamento com Deus por causa de um problema, por causa de uma decepção, por causa de alguém. Tem pessoas que às vezes falam assim, mas porque aconteceu, eu tive uma decepção, né, na igreja, eu me decepcionei com alguém que era cristão, e por isso eu não quero buscar Deus mais, não quero saber de Deus. Não, irmãos, não mude a sua adoração a Deus. Deus te fez para louvor dele. Mas eu estou passando por muita luta, eu não tenho vontade de louvar. Irmãos, eu não tenho vontade de adorar a Deus. Adorar a Deus é decisão. Amém? Você decide adorar. Você sentindo vontade ou não. Porque nós nascemos foi para isso. Já pensou que se tudo na vida a gente fizesse só quando tivesse vontade, ia ter muita gente que não ia estar vivo mais, né? Ia ter muita gente que não ia estar vivo mais. Então não é vontade, é decisão. Domingo é dia de louvor, de adoração ao Senhor. Adore a Deus. Independente da luta que você estiver passando, independente se você está se sentindo bem ou não, decida adorar, porque enquanto você vai adorando a Deus, Deus vai fazendo a obra. Amém? Enquanto você vai adorando a Deus, Deus vai curando, Deus vai libertando, Deus vai trazendo a alegria do Espírito Santo para dentro do seu coração, Deus vai trazendo a paz, Deus vai trazendo renovo para a sua mente, as coisas vão clareando, e aquilo que você precisa resolver, Deus vai trazendo a solução. Então é importante. Vamos lá no Salmo capítulo 103. Salmos capítulo 103. Salmos está facinho de achar, né? Salmos capítulo 103. Salmos capítulo 103. Nós não podemos deixar de bendizer ao Senhor. Não deixe de bendizer a Deus. Quem achou, diga amém? Amém. Já tem que esperar o contrário. Salmos capítulo 103. Versículo de número 1. Olha só a palavra do Senhor. O que o salmista Davi declarou. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há onde? O que? Bendiga o teu santo nome. Aleluia. Irmãos, nós temos que estar dispostos a adorar a Deus por completo. Amém? Amém. Se entregue a Deus por completo. Vai adorando. Aqui o salmista ele falou, bendize a minha alma ao Senhor. Independente da situação do salmista Davi, né, o rei Davi, ele passou por tantas situações, tantas lutas, irmãos. Teve que fugir, né, de Saul, porque Saul queria matá-lo. Passou por tantas situações na vida dele, de difícil, de luta, de ter que correr e não ter que se esconder, correr. Passou por tantas situações, mas ele não deixou de adorar a Deus. Então não deixe de adorar, não deixe de adorar a Deus. Não deixa, a vida está falando em tudo que há em mim, tem que ser tudo. Todas as áreas da nossa vida tem que ser para a honra e glória de quem? De Deus. Não adianta nós queremos servir a Deus só dentro da igreja. Não adianta nós queremos louvar a Deus, ter uma vida de louvor a Deus, só quando está na igreja, não. A sua vida, aonde você estiver, tem que ser uma vida que honre a Deus. As palavras da sua boca, aonde você estiver, tem que ser palavras que honrem a quem? A Deus. A sua vida tem que ser uma vida de louvor a Deus. Mas tem pessoas que louvam a Deus e mesmo assim abrem a boca também para louvar outras coisas. A Bíblia fala que de uma mesma fonte não tem como jorrar, irmãos, água doce e água salgada. A água, ela produz, né, a fonte vai produzir segundo a espécie, segundo aquilo que foi determinado por Deus, né? Se é para produzir
água doce vai produzir água doce. Não tem como mudar isso. Então não deixe que as coisas do mundo, tem pessoas que às vezes as amizades mudam a adoração dela a Deus, as modas do mundo mudam a adoração dela a Deus. Uma coisa, uma notícia que ela escuta, uma fofoca que ela ouve, muda o relacionamento dela com Deus. Você tem que estar, irmãos, decidido a adorar a Deus. É decisão. Amém? Você entregou sua vida para Jesus? Já entregou sua vida para Jesus? Já? Amém? Até as crianças falam amém. Isso mesmo. Né? Tem que entregar a vida para Jesus. Então, o que nós temos que fazer? A Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais o quê? Ele fará. Então, você tem que confiar nisso. Deus está no controle de tudo. Não tem que ficar mudando com Deus. Mas tem pessoas que vão mudando com Deus. Quando ela está bem com Deus, né? Ela ora, louva, adora. Quando não está bem, ela nem fala com Deus, né? Nem fala com Deus, fica com raiva de Deus, como se Deus fosse culpado por alguma coisa. A Bíblia diz que Deus nos amou tanto que deu Jesus na cruz por nós. Então o amor de Deus por nós não muda, irmãos. Nem os nossos pecados mudam o amor de Deus por nós. Mas isso não é justificativo para a gente poder pecar de forma alguma. A gente não pode banalizar a graça de Deus. Porque se nós nos arrependermos, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Mas nós não podemos viver no pecado e achando que qualquer hora dessas, Deus vai ter misericórdia e pronto, e tudo se acerta. Não, nós não sabemos qual vai ser o nosso último respiro. Nós não sabemos. Não sabemos se vamos ter tempo de consertar alguma coisa depois. Por isso que Ele já diz: toda a minha alma, né? E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Você como esposo, você como esposa, como mãe, né? Como avó, como tio, como tia, como avô, enfim, todas as áreas da sua vida. Viva para louvor de Deus. Amém? Os filhos, né? A forma de você tratar os seus pais tem que ser para honra e glória e louvor de quem? De Deus. Porque não adianta bendizer a Deus só com palavras. Deus está atento ao nosso comportamento. A Bíblia fala assim: honra ao teu pai e à tua mãe, para que te prolongue os dias sobre o quê? Essa terra. Aí às vezes a pessoa quer ser bem sucedida. Não, porque eu quero ser bem sucedido, eu quero que tudo dê certo na minha vida. Você quer que tudo dê certo na sua vida? Obedeça a palavra de Deus, aí tudo vai dar certo. Mas não é certo sem luta, não, vai ter luta também. Mas para ter sucesso, irmãos, é obediência, não tem outro jeito. É obedecer. Se quiser andar na desobediência, não adianta achar que vai ser bem sucedido, porque não vai ser. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que o quê? Do que? Sacrificar. Mas tem gente que prefere sacrificar do que obedecer. Prefere o caminho mais difícil do que o caminho da obediência. Não, porque eu quero, aí sacrifica tudo, né? E nada dá certo. Depois perde tempo, perde dinheiro, perde tantas oportunidades, porque não decidiu obedecer lá atrás. Então é melhor obedecer. Obedecer sempre vai ser o caminho do sucesso. Versículo 2: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não o quê? De nenhum. Do quê? Isso aqui, irmãos, é maravilhoso. Olha o ensinamento da palavra de Deus para nós. Nós não podemos esquecer da bondade de Deus. Não esqueça, irmãos. Não esqueça. Tem pessoas, sabe por quê? Porque se a gente se nós nos esquecermos dos benefícios, da bondade, daquilo que Deus ele faz por nós todos os dias, sabe o que vai acontecer conosco? Nós vamos cair na murmuração. Uma pessoa que ela não é grata a Deus, ela vai ser murmuradora. Ela começa a reclamar: que isso está bom, isso tem que ser assim, isso tem que ser desse jeito, que assim era melhor, que não sei o que a minha vida, quando eu morava sei lá onde, que era muito melhor, eu tinha mais sossego, eu tinha mais paz, porque quando eu trabalhava em tal lugar, era muito melhor, as pessoas eram melhor, o salário era melhor, eu tinha mais sossego, eu estava mais descansado, e começa a murmuração. Irmãos, não esqueça dos benefícios que o Senhor tem te feito. Às vezes orou para ter o trabalho, Deus deu trabalho, aí reclama porque está trabalhando. Fala assim: misericórdia. Isso é desse jeito, irmão. Orou para ter filho, depois reclama com Deus
esposa, e começa a murmuração. Irmãos, quando a gente se esquece do que Deus faz, a gente cai na murmuração. Às vezes quantas pessoas, tem pessoas aqui, né, da igreja, que oraram para a Igreja da Graça vir para Ouro Preto, né? Pessoas que acompanhavam pela televisão e oravam, Senhor, né? Abençoa porque tem a Igreja da Graça. E tem. E agora duas, né? Não tem nem desculpa mais, porque tem uma lá no alto da cruz, outra aqui. Então ainda Deus é tão misericordioso, né? Que deu essa graça ainda de ter duas. Mas às vezes a pessoa ainda reclama, mas não dá para ser mais perto, né? Será que não dá para ser outro horário de culto? Será que não dá para ser uma coisa diferente? Irmãos, não vamos esquecer dos benefícios do Senhor. Não vamos esquecer daquilo que Deus tem nos dado todos os dias. Todos os dias. Tem gente que já passou situações de que só comia o que os outros davam. Às vezes só tinha um arroz lá e às vezes a vizinha chegava, dava uma verdura, dava um pedaço de carne, né? Aí fazia, comia, às vezes comia carne só no final de semana, hoje tem carne todos os dias. Aí reclamam que tem carne de novo, essa carne aí, né? De novo, já comi isso ontem, tem que comer. Em nome de Jesus, nós não podemos esquecer dos benefícios que Deus tem nos dado. Às vezes você orou tanto para ter algo e Deus te deu, você está reclamando do que Deus te deu. Você não está satisfeito com o que Deus te deu. Olha o que a Bíblia diz, versículo de número 3. Ele é o que perdoa o quê? Outra coisa importante, irmãos. Nós não podemos esquecer que nós pecamos, não. Às vezes tem pessoas que vivem nessa terra, parece que nunca teve pecado, né? Que nem peca, né? Que fica numa tal de condenação dos outros, não, que a pessoa não merece. Fulano tinha que ter sentença de morte no país mesmo, e que não sei o que, condena, e fala, e julga, e parecendo que a pessoa nunca teve nenhum pecado, né? Irmãos, é Ele que perdoou a sua iniquidade. Aí se alguém faz algo de errado em você, você quer, né, desconjurar a pessoa. Mas não se trata de você, você quer que Deus perdoe a sua iniquidade, que Deus perdoe o seu pecado. Mas o outro que te ofende, o outro que te maltrata, o outro que às vezes age com falta de educação com você, merece sentença de morte, misericórdia. Irmãos, não vamos nos esquecer que é Ele que nos perdoa. Uma hora você também erra. Uma hora você também erra com Deus. E às vezes a pessoa acha que o pecado é só a prostituição, é matar, é roubar. Mentir é pecado também. E deixar de fazer o bem também é pecado. A Bíblia fala, né? Que aquele que pode fazer o bem e não faz, nisso peca. Você pode fazer e não faz, está pecando. E aí acha que pecado é só aquilo que é escancarado. Não, tem muito pecado secreto. Secreto nada, né? Que a pessoa acha que é secreto. Não existe nada secreto. A Bíblia fala que todas as coisas estão muito patentes diante dos olhos do Senhor. Não tem nada escondido. E nada vai ficar escondido. Não vai. Aquilo que se tem um pecado escondido na sua vida, você acha que está escondido, pode se acertar. Enquanto Deus deu tempo, se acerta. Porque lá no juízo, nós vamos estar diante de Deus. E aquilo que nós não confessarmos aqui, não consertarmos aqui, vai ser mostrado. A coisa é séria. E às vezes a pessoa leva a vida com Deus de qualquer jeito, está na igreja, daqui a tempo, né? Mês que vem começa aí a festa. E às vezes a pessoa está aqui, mês que vem está lá, né? Na festa, das coisas do mundo. Não, mas não tem problema não, pastora, que eu vou de dia. Ah, tá. Eu já ouvi isso. Uma vez a moça falou comigo que ela ia com o filho dela e falou assim, não, mas a gente vai de dia. A gente vai de dia, a gente só vai ver, né? O movimento. Vai ver o movimento. Vai que o movimento vai e não volta. Tem que tomar cuidado, irmãos. Ou a Bíblia fala que não tem como servir a dois senhores. Obrigada, irmã. Nós não temos como servir a dois senhores. Você tem que decidir de que lado você vai ficar. Ou você serve a Deus, ou você não serve. Não dá para brincar com Deus, irmão. E olha, nós podemos nos orar e preparar aí, esse mês agora de fevereiro, irmãos, que pelas coisas que está vendo aí, como que o inimigo está inflamando as pessoas aí, não está sendo brincadeira, não. Então, irmãos, nós temos que orar. E fica firme nos pés
pés do Senhor. Não brinca com Deus. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parece direito. Não tem nada a ver. Eu vou lá, não vou mexer com ninguém, né? Eu vou lá, vou até bem vestido, não vou mostrar nada, né? Não tem problema aí, irmãos. Nós não podemos brincar com Deus. Você nasceu para a honra e glória de quem? De Deus. Não brinca com o Senhor. Às vezes a pessoa fala assim, não, mas eu adoro a Deus, eu louvo a Deus. Você louva a Deus em público, mas às vezes lá no secreto, quando ninguém está perto de você, quando está só você lá no seu quarto, às vezes você faz coisas que desagradam a Deus. Às vezes você canta coisas que você nunca deveria ter vergonha de pronunciar aquela palavra. Mas às vezes pronuncia. E dança ainda, hein? E dança ainda. E fala, não, mas tem problema na rua, né? Está dentro de casa. Uai, Deus, ele não vê você dentro de casa, não? Vê ou não vê, irmão? Vê até debaixo da cama, né? Atrás do muro, do carro, onde for, Deus vê. Então nós não podemos brincar, nós temos que lembrar que Deus é bom, que Deus é misericordioso, que Ele cura, né? Aqui fala assim, e que sara todas as tuas o quê? Enfermidades. Ele sara. E sabe mais, irmãos? Deus curou você de coisas que você nem sabia que você tinha. Enfermidades que começou no seu corpo. Você só sentiu o início daquilo. Mas Deus teve misericórdia e cortou aquele mal e deixou o mal ir adiante. Irmãos, não esqueça dos benefícios que Deus tem te dado. Pessoas que foram livres, né? Deus deu livramento de acidente, e às vezes a pessoa pensa assim, não, mas aquilo ali foi sorte. Não, porque o meu reflexo foi muito bom. Porque se o meu reflexo é o reflexo, né? Irmãos, é misericórdia de Deus. Porque o plano do inimigo é matar, roubar e o quê? Destruir. Você acha que o inimigo gosta de passar susto? Não, a intenção dele é matar mesmo. Mas por que muitas vezes não mata? Porque é a misericórdia de Deus. Porque Deus ainda dá chance. Porque Deus é longânimo. Mas nós não podemos ficar brincando com Deus. Mas tem gente que às vezes brinca. Deus dá um livramento e a pessoa não toma uma posição. Toma a sua posição com Deus. Porque Deus te cura, Deus livra. Mas a gente não pode ser ingrato com Deus. Versículo 4. Que redime a tua alma da onde? Da sepultura mesmo, da pensão, da sepultura, que te coroa de benignidade, o quê? E de misericórdia. O que nós estamos vivendo, irmãos, é a misericórdia de Deus. O que nós estamos desfrutando é da bondade de quem? De Deus. Então não esqueça disso, porque nós estamos vendo aí nesse mundo, né? Pessoas partindo, irmãos, de uma hora para outra, pessoas em plena saúde. Pastora, na igreja o pessoal ficar falando essas coisas, né? Comigo, não, tem que falar, tem que pregar a palavra de Deus. Porque pelo menos você está ouvindo a palavra, ouvindo a verdade. O que você vai fazer com aquilo que você ouvir é decisão sua. Mas Deus, né, está nos falando essa manhã, tem que alertar você. A gente não pode brincar com a nossa vida, irmãos. Eu vejo pessoas falando isso e repetem, né? Até isso. Não, tem que aproveitar a vida, porque a vida é o quê? É só uma. Não é isso? As pessoas não falam isso? Você tem que aproveitar a sua vida, que é uma só, você tem que curtir. Tem que servir a Deus. Porque para isso Ele nos fez. E não há problema nenhum em você aproveitar a vida desde que não fira, né, o seu relacionamento com Deus. Desde que aquilo não torne você prisioneiro do pecado. Se não é pecado, irmãos, amém? Você pode, né, se é na presença de Deus, você pode pular, você pode dançar, não há problema nenhum. Não há problema nenhum. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Por isso que você tem que saber administrar, né, até o seu próprio corpo. Não é tudo que dá vontade que a gente tem que fazer. Que a vontade passa, não passa? Passa, não é? É igual às vezes a gente come alguma coisa, a gente está satisfeito, né? Mas mesmo satisfeito, dá vontade de comer mais. Né? E fica com a vontade de comer mais. Às vezes a gente fica pensando, não sei, né? Não sei se eu como mais, se eu não como, e se eu comer e depois passar mal, né? A gente fica com esses pensamentos. Aí se a pessoa espera um pouquinho, aquela vontade, o quê? Às vezes o quê? Às vezes passa. E a pessoa fala, não, tá bem que eu não comi, né? Ou se come, não deveria comer, não, para que eu fui comer muito, né? Então, irmãos, assim nós temos que estar atento à nossa vida espiritual. Não brinca com Deus. Você é adorador de Deus. Você nasceu para adorar o Senhor. Você nasceu para ser uma testemunha do
poder de Deus nessa terra. Não adianta ficarmos falando de Jesus se a nossa vida não testemunhar Ele. Não adianta louvar a Deus não é só com louvores, não, com hinos bonitos, não. A gente louva a Deus através do nosso modo de viver. Você pode até cantar louvores bonitos para Deus, mas daqui a pouco você está cantando lá as coisas do mundo, falando palavrão e aquelas coisas todas. E será que Deus está recebendo o seu louvor? Será que Deus está recebendo a sua adoração? Ou separa as coisas? Não, quando eu estou na igreja eu sou uma coisa. Se eu passar dessa porta, ninguém me conhece. Deus conhece. A Bíblia diz em Naum 7 que Deus conhece aqueles que nele que confiam. Olha o versículo 5. Que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como que? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus, Ele nos enche de bens. Deus tem prazer em te abençoar, irmão. Você é filho de Deus. A todos quanto receberam Jesus como Salvador, você se tornou filho dele. Ele tem prazer de te abençoar, de encher sua boca de bens, de abençoar sua casa, de abençoar seus filhos, de abençoar os seus planos, o seu estudo, aquilo que você está se preparando para se tornar. Deus tem prazer em fazer essas coisas, desde que, irmãos, você não se esqueça dele. Ainda diz, de sorte que a tua mocidade se renova como o quê? Como água. Deus tem o poder de renovar a sua força. Deus tem o poder de restaurar a sua saúde. Vamos voltar lá naquele versículo 4, que redime a tua vida da perdição, que redime a tua alma lá da sepultura. Tem muitas pessoas aqui que já estiveram perto da sepultura, irmão. Mas não é no velório de alguém, não. No enterro de alguém, não. É a pessoa que quase foi para lá. Mas Deus teve misericórdia e redimiu a sua alma. E às vezes você clamando, Deus, eu estou cansado. Eu estou nessa vida mais. Orou para Deus curar e está falando com Deus, eu não estou aguentando essa vida, misericórdia. Difícil, irmão. Situação, Agora imagina o Senhor lá no céu e em nós também, através do Espírito Santo, que habita em nós, olhando para tudo isso. Porque uma hora a gente quer uma coisa, uma hora a gente não quer. Uma hora a gente pede para Deus abençoar, aí a pessoa pede para Deus abençoar para ficar mais tempo no emprego, aí fica. Daqui a pouco está pedindo a Deus para poder ser mandado embora. Uma hora pede Deus para abençoar o bairro, para que haja paz no bairro, para ser tudo tranquilo. Aí Deus vai fazendo a obra, a coisa vai ficando melhor, vai tranquilizando. Aí quando fica tudo bem, não tem mais problema lá na rua, Deus quer ir embora desse lugar, porque eu estou cansado desse lugar. Não aguento mais ficar olhando para a cara dessas pessoas. Não decide o que quer. Irmãos, voltando lá no versículo de número 1. Versículo 2. Vamos ler todo mundo junto? Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum de seus benefícios. Então, irmãos, a mensagem é essa. Não esqueça da bondade de Deus na sua vida. Não esqueça. Não esqueça de nenhum dos benefícios do Senhor. Porque tudo que nós estamos desfrutando hoje é prova da bondade de Deus. O que você está desfrutando hoje é coisa que você orou um dia. Que você pediu a Deus. E Deus está te dando. Carrega a sua cruz e o que? Anda. Não adianta reclamar, não. Você pediu. Agora, irmãos, pede Deus sabedoria. Peça ao Senhor. Você não pediu, Deus, que eu quero ver meus netos, eu quero ver meus bisnetos, Deus, que eu quero ver. Deus está te dando a graça de ver. Agora, você tem que seguir a caminhada. Não adianta reclamar de Deus da vida, não. Vai seguindo a sua caminhada em nome de Jesus. Porque eu quero que meu filho estude, eu quero. Está estudando? Então não pode. Mas porque eu fico com dó, porque estuda demais. Olha, meu Deus. Tem que estudar mesmo. Tem que estudar. As coisas é fácil nessa vida, não é não. Eu fico com dó, que meu filho está trabalhando muito. Oh, meu Deus. E se não trabalhasse? E se decidisse que não quisesse fazer nada da vida? Ia ser pior, não ia? Ia ser, irmãos. As coisas não é fácil não, os jovens também, as crianças. Não é fácil não foi fácil para o seu pai, não foi fácil para sua mãe, não foi fácil para os outros, e para você também não tem que ser fácil. Tem que lutar, tem que ter sua vida de comunhão com Deus. Mas porque minha mãe ora para mim. Glória a Deus, ela ora porque é mulher de Deus, e meu pai ora para mim. Glória a Deus, ora sim porque é servo de Deus, mas a sua vida é você e Deus. Você tem que ter intimidade com Deus. Você vai ter hora e não vai ter o seu pai e sua mãe perto para resolver os seus problemas, não. Então, esteja firme com Deus. Estou falando isso, irmãos, que é culto da família.
tá? Ceia é ceia da família. Então, o que Deus traz, né? A gente tem que compartilhar em nome de Jesus, porque nós queremos ter uma família segundo o coração de Deus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Nós vamos declarar agora o louvor. Que esse louvor fala assim, olha, tem lugar na mesa. Então, às vezes você pensa assim, aquela pessoa da minha família é muito difícil, muito complicada, não dá para poder, tem que deixar a pessoa para lá, não dá para conviver. Não, moço, não é assim não. O inimigo quer que você deixe para lá mesmo, que você nem se preocupa, considera que a pessoa nem faz parte da sua família, essa é a intenção do inimigo. Mas nós temos que crer que tem lugar na mesa para essa pessoa. Amém? E tem lugar na presença de Deus para essa pessoa. O pessoal do coral, né, vai louvar aqui esse louvor que fala a respeito disso, que tem lugar na mesa. Então já prepara o seu coração para isso, para crer, para declarar. Deus, eu não quero ver aquela pessoa longe da tua presença, não quero ver aquela pessoa lá nos caminhos errados. Não, tem lugar para essa pessoa na presença do Senhor. Tem lugar para você e para toda a sua casa, em nome de Jesus. Então feche os seus olhos e vai orando agora em nome de Jesus. Ora ao Senhor, peça a Deus perdão, porque às vezes nós esquecemos da vontade de Deus. Às vezes nós esquecemos, reclamamos agora, Deus, não quero mais, estou cansado, já deu o que tinha que dar, já não estou aguentando mais essa casa, essa família, esse trabalho. Às vezes o que está precisando é de você renovar suas forças. Às vezes o que você está precisando é de você se entregar por completo, é de você declarar, né, que tem lugar na mesa para toda a sua casa, que tem lugar na mesa para toda a sua família. Deus, Ele é um Deus de perto, Ele é um Deus que abençoa, em nome de Jesus. Isso com seus olhos fechados, vai adorando ao Senhor, vai glorificando a Deus, que Ele é santo, Ele é poderoso, vai declarando que tem lugar na mesa. Vai declarando ao Senhor, em nome de Jesus. Ora a Deus, apresenta a Deus a sua casa, vai apresentando a Deus a sua família, em nome do Senhor Jesus. Ele é um Deus de milagre, Ele é um Deus de maravilhas. Coloca toda a sua casa diante da presença do Senhor, porque Ele é santo, Ele é digno de receber toda a honra, Ele é digno de receber toda a glória. Senhor, e nós declaramos, meu Deus, nessa manhã, Deus, com fé, com certeza, oh meu Deus, que tem lugar na mesa, Senhor, para nossa casa, tem lugar na mesa para nossa família, oh Deus, por isso nós intercedemos por eles neste momento, oh Pai, vem tocar, Senhor, nessa manhã, oh Pai, sobre o familiar dessa pessoa, meu Deus, aquele que ainda, Deus, não decidiu aceitar o Senhor como Salvador, aquele, meu Deus, que talvez está, Senhor, afastado dos seus caminhos, oh Pai, nós clamamos ao Senhor, vem tocar, Senhor, toca sobre essa pessoa, talvez tenha alguém da sua família, longe dos caminhos de Deus, ore por essa pessoa nessa manhã, fale o nome dele, fale o nome dela, fala, Senhor, em nome de Jesus, toca sobre a vida dessa pessoa, talvez essa pessoa está fazendo uma escolha errada na vida dela, ore por ela agora, fala, Senhor, se é do Senhor, deixa ficar, se não é, Senhor, oh Deus, abre os olhos espirituais, oh Pai, dá livramento, Senhor, livra daquilo que não agrada ao Senhor, livra, Senhor, dos caminhos de morte, meu Pai, peça ao Senhor neste momento, assim como a palavra do Senhor ela diz, que o Senhor Ele pode, Ele tem o poder de nos livrar os nossos pés de serem presos, então ora, Deus, ó Senhor, livra os meus pés de serem presos em um lugar que não te agrade, de serem presos em um relacionamento que vai me afastar da tua presença. Fala com o Senhor, Senhor, livra os meus pés de serem presos numa cama de enfermidade, oh Senhor, livra os meus pés de serem presos, oh Pai, nas coisas deste mundo, oh Pai, livra os meus pés de serem presos, meu Pai, oh meu Deus, na idolatria, oh Pai, livra os meus pés de serem presos, Pai, de uma vida de pecado, de uma vida, Deus, de prostituição, de uma vida de mentira, de engano. Senhor, livra a minha vida de ficar presa no vício. Ora ao Senhor e vai pedindo a Ele neste momento, Senhor, eu não quero
disse, ele declarou, Deus, que toda a alma dele bendizia o Senhor. Nós queremos bendizer o Senhor com tudo que há em nós. Ofereça a Deus a sua vida. Fala para o Senhor, Senhor, eu quero louvar o Senhor com tudo que há em mim. Eu não quero louvar só o Senhor dentro da igreja. Eu quero louvar o Senhor quando eu estiver sozinho e ninguém estiver vendo ou ouvindo o que eu estou falando. Oh Deus, eu quero louvar o Senhor em todo lugar que eu colocar as plantas dos meus pés. Eu quero testemunhar o teu poder. Eu quero viver a verdade real. É o ano da verdade real. Não tem como nós termos, Pai, dupla personalidade. Ou nós somos ou não somos filhos do Senhor. Deus poderoso, que essa pessoa que ainda não tinha se entregado por completo, que ela se entregue hoje, que ela se renda hoje, se renda ao Senhor hoje. Por que você vai deixar amanhã? Por que você vai esperar passar o carnaval para tomar a decisão? Quem conhece a sua vida é Deus, quem retira a sua alma é o Senhor. Assume seu compromisso com Deus. Deus não é Deus de brincadeira. A Bíblia diz que Deus é o fogo consumidor. Se nós quisermos ter compromisso com Ele, Ele vai nos honrar. Mas se nós não honrarmos a Ele, se nós desprezarmos a Ele, Ele também nos desprezará. Porque a palavra do Senhor diz, eu honro aos que me honram, mas os que me desprezam serão tratados com desprezo. É o que a palavra do Senhor diz. Então creia, Deus quer honrar você. Deus quer honrar a sua casa. Em nome do Senhor Jesus. Levanta a mão em direção a essa mesa. Levanta a mão em direção à mesa, irmãos, onde está a ceia aqui da família. Levante as suas mãos em direção a essa mesa, em nome do Senhor Jesus. E você vai declarar com fé, aqui está a ceia da família, que até as crianças vão participar, em nome de Jesus. E não é só participar da ceia aqui na igreja, você tem que se preparar para participar lá na eternidade também com o Senhor, para reinar com Ele, para estar com Ele, para se entregar a Ele, em nome de Jesus. Jesus, nós te agradecemos, porque nós cremos que a nossa família também irá se assentar à mesa com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, em nome de Jesus, glória a Deus. Os obreiros vão passar servindo agora a ceia da família, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. E aí fica perto da sua família. Se caso você estiver sentado longe da sua família, senta perto, junta aí perto, em nome de Jesus, para você participar da ceia da família perto aí da sua família, em nome de Jesus. Pastor, só venho eu e da minha família. Então, você pode permanecer onde você está e, tomando posse da sua bênção, em nome de Jesus. Nós vamos participar aqui em nome de Jesus, a ceia da família, um propósito do fortalecimento da sua casa, da sua família, para que haja união, para que haja paz dentro da sua casa, para que haja ali as bênçãos de Deus. Nós ouvimos aqui na palavra de Deus, Deus nos coroa de bens, Deus nos enche de bens. Então que nós possamos nos alegrar na presença dEle todos os dias. Oh Jesus maravilhoso. Senhor, eu peço que o Senhor venha colocar, Senhor, neste pão a tua força. Oh Deus, para fortalecer a nossa mente, nosso coração. Nós não venhamos, Senhor, desanimar na caminhada.
Porque o cansaço muitas vezes vem. Meu Deus, mas o Senhor é aquele que nos renova. A tua palavra diz que aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Talvez você esteja se sentindo cansado. Talvez você veio aqui nessa manhã, mas você veio já cansado. Se sentiu já cansado. Não é cansado fisicamente, mas é cansado na sua mente. É cansado de coisas que você tem vivido, de coisas que você tem visto, de coisas às vezes que é você que sempre tem que estar resolvendo. E às vezes aquilo ali está te desgastando, está te deixando chateado. Às vezes está deixando você até desanimado mesmo com a vida. Então agora você vai pedir a Deus esse renovo. Você vai falar com o Senhor, fala, Deus, eu preciso desse renovo. Senhor, eu preciso dessa força que é só o Senhor que me dá. Talvez é alguma situação que você já até falou para você mesmo, não sei se eu vou aguentar muito tempo essa situação. Não sei se eu vou aguentar por muito tempo isso, porque isso já está me desgastando, isso já está me cansando. Então peça a Deus agora renovo. Peça a Deus agora força. Talvez algo que você pediu a Deus, não chegou, e você já está quase, ao invés de esperar a bênção chegar, você está quase indo já atrás da bênção. Você vai orar ao Senhor, fala, Senhor, sossega o meu coração, acalma o meu coração. Eu orei, eu tenho que confiar, eu tenho que esperar. O Senhor está no controle da minha vida, não vale a pena precipitar. Porque a tua palavra diz que o precipitado peca. Não se precipite, permaneça. Você orou, você confiou, permaneça. A bênção vem. Quando a gente obedece, a bênção vem e nos alcança. Pai, coloca sobre esse suco também essa unção do renovo, Jesus. O bom, a tua palavra diz que o profeta Elias, ele chegou no ponto de desejar até morrer, pediu a morte, mas o Senhor proveu para ele pão e água. E aqui nós estamos também nesse propósito de renovo, renovar as forças. E Pai, que nós venhamos receber nessa manhã a força do Senhor, em nós, em nossa casa, em nossa família, em nome do Senhor Jesus. Fala assim, eu recebo a força de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus, e sobre a minha casa também. Pode comer em nome de Jesus. Você que estava pensando em desistir, peça a Deus perdão, se você não pediu ainda. Peça a Deus perdão. Oh Jesus, perdoa, Pai. Peça a Ele e fala assim, meu Senhor, me perdoa. Me perdoa, Pai. Não posso esquecer dos benefícios do Senhor. Não posso esquecer daquilo que o Senhor tem feito todos os dias. Por mim, pela minha família. Oh Pai, essa pessoa que estava falando estava cansada de viver. Oh Senhor, o Senhor já redimiu a alma dessa pessoa da sepultura. E a pessoa agora está falando que está cansada de viver. Senhor, tenha misericórdia. Não leve em consideração isso não, Pai. Que essa pessoa possa viver tudo que o Senhor tem para ela. Todos os dias que o Senhor tem para ela viver nessa terra. Que ela viva. Que ela não vá antes. Em nome de Jesus. Pode tomar um suco. Amém? Graças a Deus. Deus renova a sua força. Quando estiver sentindo cansado, ora, fala, Deus me renova, Deus te renova. Em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar com alegria no seu coração. Deus abençoe todos que vão assistir essa pregação, no nome de Jesus.